Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Meus amigos, boa noite a todos. É com muita alegria que nós vamos dar início à nossa reunião e nós temos a alegria de receber em nossa casa mais uma vez o nosso estimado amigo Dr. Haroldo Dutra Dias. Ele é juiz de direito, é da cidade de Belo Horizonte e é um trabalhador incansável da seara espírita. É um estudioso, um pesquisador, tem viajado por diversas cidades, fazendo palestras, seminários, também colabora com a divulgação da doutrina através da palavra escrita, que são artigos publicados no Reformador, revista da Federação Espírita Brasileira, e está em São José do Rio Preto. Nós temos amigos de São José do Rio Preto que estão acompanhando o nosso amigo, e ele está proferindo palestras em diversas cidades aqui da nossa região. E com alegria, nós tivemos esse prazer de contar com a presença do nosso amigo mais uma vez em nossa casa. Então, antes de nós passarmos a palavra a ele, nós convidamos a todos para que possamos orar em conjunto, iniciando assim a nossa noite de estudos e de reflexões. Senhor e Mestre Jesus, a nossa alegria, Senhor, pela oportunidade renovada do aprendizado em Teu nome. Lembramos agora as Suas palavras, dizendo que toda vez que nos reuníssemos em Teu nome, o Senhor estaria conosco. Nesta oportunidade, nós temos a certeza da Sua presença, através dos benfeitores espirituais que nos envolvem no clima da paz, da alegria cristã. Permita, Senhor, que neste ambiente preparado para todos nós, possamos recordar as Suas lições, as Suas palavras de vida eterna, e buscarmos este pão da alma, alimento para todos nós, alimento indispensável para o nosso crescimento, para a nossa redenção. Rogamos que os amigos espirituais que acompanham o orador da noite possam envolvê-los carinhosamente, a fim de que ele possa nos trazer a mensagem de estudo, de reflexão. É, pois, em Teu nome e sob a bênção da Sua paz que iniciamos a nossa reunião. Que assim seja, Senhor. Então vamos ouvir o nosso amigo. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite para todos. Antes de mais nada, eu queria dizer que é uma alegria enorme estar aqui. E essa é uma declaração verdadeira. Porque aqui eu me sinto recebido como um amigo espírita, pelo Divaldinho, pelo Luiz. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui presente. E vendo um salão tão cheio de companheiros e companheiras, eu me lembro de um caso que eu vi hoje, à tarde, na casa do Sr. Romeu Grise. Ele contava que, certa feita, o Chico visitou a cidade de Iturama, salvo engano, uma cidadezinha do interior. E aquilo foi um evento tão impressionante para aquelas pessoas, em uma cidade tão pequena, que tinha gente até na janela do grupo espírita. E quando iniciou a atividade, o Chico disse o seguinte: eu sei porque há tantas pessoas hoje nesse salão. É porque estamos com a saudade imensa de Jesus.
Então, acredito que também esse salão cheio hoje é porque estamos com imensa saudade de Jesus. E eu gostaria de fazer um convite a todos aqui. Nós vamos estudar nessa noite uma parábola de Jesus. A parábola do mordomo infiel. E o convite que eu faço a todos é que nos transportemos para a Palestina do primeiro século. Façamos de conta que somos camponeses, todos camponeses, agricultores, ouvindo Jesus, diretamente, penetrando naquela cultura, naquele mundo, para que a gente possa entender em profundidade o que Jesus ensinou. E naquela ocasião, naquele tempo, ele disse assim, dizia a seus discípulos, um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por dissipar os seus bens. Mandou chamá-lo e disse-lhe, que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua administração, pois já não podes ser administrador. O administrador então refletiu, que farei, uma vez que meu senhor me retira a administração? Cavar? Não tenho força. Mendigar? Tenho vergonha. Já sei o que farei, para que uma vez afastado da administração, tenha quem me receba na própria casa. Convocou então os devedores do seu senhor, um a um, e disse ao primeiro, quanto deves ao meu senhor? 100 barris de óleo. Respondeu ele, e disse então, toma tua conta, senta e escreve depressa 50. Depois disse ao outro, e tu, quanto deves? 100 medidas de trigo. Respondeu ele e disse, toma tua conta e escreve 80. E o Senhor louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência, pois os filhos deste século são mais prudentes em sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, façais amigos ou granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, a fim de que no dia em que faltar as riquezas, eles vos recebam em seus tabernáculos eternos. Na região da Palestina e do Oriente Médio, na época em que Jesus viveu, era comum grandes proprietários de terra alugarem pedaços das suas terras para agricultores menores. Esses agricultores menores eram chamados de arrendatários. É uma espécie de locador, alguém que aluga um pedaço de terra. E como essa pessoa pagava o aluguel? Ele plantava, cultivava aquele pedacinho de terra, e ao final da colheita, ele era obrigado a entregar uma quantia fixa da produção. Então, se ele plantava trigo, na colheita, ele entregava, como no caso aqui, 100 medidas de trigo, 100 barris de trigo. Se ele cultivava oliva e extraía o azeite de oliva, ele era obrigado a entregar 100 unidades de azeite de oliva, 100 barris de azeite de oliva. Era uma quantia fixa. Ora, havia um problema em toda essa situação. Se a colheita não fosse muito boa, ainda assim, ele era obrigado a entregar aquela quantia fixa. Era um negócio de risco. Se a colheita fosse muito boa, o agricultor lucrava. Se ela não fosse muito boa, a situação era apertada. O certo era que o dono da grande propriedade sempre lucrava, porque ele recebia em quantia fixa. Por essa razão, era também costume naquela época que, em havendo uma catástrofe, uma praga, algum bicho,
uma chuva muito forte, alguma coisa que tornasse a colheita um insucesso, uma tragédia, os pequenos lavradores marcavam uma reunião com o grande proprietário e negociavam uma diminuição no valor do aluguel, na quantia que eles tinham que dar em produto. E esse grande senhor de terras possuía um mordomo, um administrador. Esse administrador era responsável por prestar toda a assistência àqueles agricultores menores. Era ele quem administrava os livros contábeis. Era ele quem redigia o contrato de aluguel. Era ele que negociava no caso de acontecer algum problema. Jesus, então, olhando para essa sociedade, para esses hábitos e para esse costume, utilizou esse material que todo mundo conhecia, era coisa da vida prática deles. Jesus estava tirando uma lição da vida diária deles, por isso eles entendiam cada detalhe da parábola, mas Jesus conta uma história um pouco esquisita, mesmo para quem vivia naquela época. Uma história muito esquisita, estranha. Os camponeses e os agricultores que ouviram Jesus contar essa história, os apóstolos, seus discípulos, devem ter estranhado. E até hoje, muitas pessoas leem essa parábola e acham muito estranha. Por quê? O dono da grande propriedade descobre que seu administrador está dissipando os bens. Não está administrando de uma forma correta. Está sendo um gastador. Ele então, ouvindo esse boato, chama o seu mordomo e o demite. Manda ele embora. Ouvi dizer, tem todas essas denúncias de que você está causando prejuízo. Entrega a tua mordomia e presta contas. Prestar contas significa o quê? Ele deveria buscar os livros contábeis e entregar para o proprietário da terra. Por quê? Entregando aqueles livros, quando chegasse a época da colheita, o proprietário consultaria o livro e saberia, fulano deve 100 medidas de trigo, ciclano deve 100 medidas de azeite. E ali tinha a dívida de cada agricultor particular. Mas naquele momento ele foi demitido. E o que ele pensou? Eu não sei plantar. Eu só sei administrar. Mexer com contas. Com contrato. Não sei colocar a mão na terra, arar a terra, plantar, cavar. Eu não tenho força física para isso. Mendigar, eu tenho vergonha. E naquela época, havia mendigos profissionais. Viviam da mendicância. Ele fala, isso eu tenho vergonha. O que eu vou fazer? E ele elabora, então, um plano muito estranho. Como ele já estava demitido, ele precisava agir rápido. Muito rápido. Por quê? Se os lavradores, se os agricultores descobrissem que ele já fora demitido, eles não iriam conversar com ele. Você não pode responder. Por que nós vamos conversar com você? Você não responde mais por nada. Então ele teve que agir rápido. Fingindo que ainda era administrador, fez um chamado pessoal, 1 a 1 para cada agricultor. E aqui, pelas quantias, 50 medidas de trigo, 50 medidas de óleo, não eram pequenos agricultores, não, eram médios agricultores, porque são quantias muito altas. Eram plantações razoavelmente grandes. Ele então age rápido e fala, senta aí, quanto que você deve?
E a pessoa falou, 100 medida de óleo, coloca aí 50. E a letra está em aramaico. Então, é uma letrinha assim, bastava você puxar uma perninha e alterava de 100 para 50. Era uma letrinha só. Só se alterava, mudava. Aí chega o outro, quanto que você deve? 100 medidas de trigo. Era um outro tipo de perninha, mais uma outra perninha, e alterava. Só que aqui foi diferente. Um devia 100, ele alterou para 50. O outro devia 100, ele alterou para 80. Mas é a mesma coisa. Mesma coisa, porque o trigo era mais valioso que o óleo. Na realidade, ele adotou uma medida fixa para cada um, 500 denários. É um cálculo complicado, eu não vou entrar nisso. Mas o certo é esse. Ele adotou uma medida fixa. Eu vou diminuir um valor fixo para todo mundo. 500 denários em óleo dá quanto? Dá 50 barris. Em trigo dá quanto? Dá 30. Então é isso. Adotou um critério único de diminuição para todos. E era até uma forma mais fácil, porque se imagina se ele sentasse com cada agricultor e ficasse discutindo um percentual de redução. Ele não tinha tempo. Os agricultores poderiam descobrir que ele já estava demitido. O dono das terras poderia chegar e descobrir que ele estava alterando. Depois que ele faz essa redução, com certeza, foi um fato tão extraordinário para aquela sociedade de agricultores que eles devem ter feito uma festa para comemorar aquela redução nas dívidas. Deve ter sido uma festa. Esse mordomo deve ter sido carregado no colo por todos aqueles agricultores. Eu nunca vi um mordomo tão boa pessoa como esse. Foi aclamado. Quando o Senhor o chama para que ele entregue os livros contábeis, ele percebe que o mordomo havia alterado as contas. Havia diminuído as dívidas. Mas o que ele faz? Olha que interessante. Ele aprova a conduta do mordomo. Aprovou. Ele tinha dois caminhos. Ele poderia falar assim, o que você fez? Você já me causou prejuízo, agora você está causando outro prejuízo ainda maior? Chama todos os agricultores aqui, que eu vou falar que se trata de um mal-entendido, que você não tinha autorização para fazer isso. Ora, se o proprietário das terras fizesse isso, imagina qual seria a reação dos agricultores. Ele fala, esse homem é um pão duro, é um insensível. O funcionário dele dá esse benefício e ele vem aqui e tira. Ele ficou numa encruzilhada. Ele, então, inesperadamente, aprova a conduta do mordomo infiel. E Jesus ainda diz que esse homem foi de uma prudência extrema e que os filhos da luz é uma expressão idiomática que significa discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, aqueles que estão ouvindo e seguindo o Mestre, são menos prudentes do que esse mordomo, que é um homem do mundo. É como se Jesus dissesse assim, esse homem, que é um negociante, age com mais sabedoria do que vocês, que são mais espiritualizados, que seguem a mim. E ainda fecha com um ditado, granjeai, façai amigos, conquista amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas riquezas vos faltarem, essas pessoas te recebam nos tabernáculos eternos. É difícil de entender essa parábola. Porque parece que Jesus está incentivando o espertalhão. Alguém que altera cálculos. Alguém que frauda. Mas é preciso examinar com mais cuidado. Jesus gostava de contar parábolas
que deixassem as pessoas escandalizadas, para forçá-las a pensar, para forçá-las a refletir naquele ensino. Era incomum naquela época um dono de terra oferecer desconto na dívida de agricultor. Mas tem um outro fato em comum. Pela lei da Palestina do século I, o dono da terra, ao descobrir que o mordomo estava lesando, ele poderia ter denunciado às autoridades e o mordomo deveria, além de ser demitido, ser preso. No entanto, quando o senhor da terra chama o mordomo e diz para ele: ouvi dizer denúncias de que você está dissipando os bens, ele não responde nada. Nesse caso, o silêncio dele representa uma confissão. Ele sabe que havia errado. No entanto, ele percebe uma coisa. Esse dono de terra agiu com justiça, mas com muita misericórdia. Com justiça, porque ele o demitiu. Retirou a mordomia dele. Com misericórdia, por quê? Ele não denunciou o mordomo. O mordomo não foi preso. E aqui vem o plano espetacular do mordomo. Ele falou assim: esse meu patrão é um homem extremamente misericordioso. E eu vou apostar 100% na misericórdia dele. Vou apostar na misericórdia dele. Chama os agricultores e perdoa as dívidas. Ele disse: eu vou retificar a minha conduta imitando a misericórdia do meu patrão, para que ele fique surpreendido com a minha atitude de misericórdia e tenha ainda mais um ato de misericórdia comigo. Permita que eu continue sendo mordomo. Foi uma aposta alta. Foi uma aposta alta. E ele pensou assim: se ele não for tão misericordioso assim, eu tenho um plano B. Os agricultores vão ficar tão gratos a mim que vão me receber durante um tempo até que eu consiga outro emprego de mordomo. Ainda vão me indicar para alguém. Ora, aquele mordomo é maravilhoso, pode contratar ele sem medo. Essa é a história. Essa é a história que causou um choque. Mas agora é preciso entrar nos sentidos espirituais dessa história. Do que Jesus estava querendo dizer? Será que ele está falando de agricultor, de dono de terra? Não, ele está falando um pouco mais. E aí nós vamos pedir socorro para Emmanuel. No capítulo 111 do livro Pão Nosso, Emmanuel dita uma mensagem chamada Granjeai amigos. Conquiste amigos. Faça amigos. Mais ou menos isso. E ele diz assim: se o homem conseguisse, desde a experiência humana, devassar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde provêm da bondade divina. E de que a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procede da injustiça.
Como assim? Emmanuel está dizendo que a quase totalidade das riquezas materiais neste mundo procede da injustiça. Bom, vamos tentar entender isso um pouquinho mais. Em parágrafo mais à frente, ele diz assim: bastará recordar nesse sentido que quase todos os estados terrestres se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores, que no momento do ajuste não se mostram à altura da mordomia. Vamos comentar um pouquinho isso. Se nós estudarmos a história de todos os países, sobretudo das nações mais ricas do mundo, vamos descobrir que todas elas se ergueram à custa de exploração, de roubo e de assassínio, da morte, da pilhagem. De modo que, até hoje na Terra, os recursos materiais se distribuem por meio da injustiça. Há um comentador dessa passagem que diz assim: na realidade, essa parábola deveria chamar-se o mordomo da injustiça. Porque ele administra bens que, no fundo, provém da injustiça. Mas Emmanuel vai mais longe. Ele diz assim: se nós, desde hoje, encarnados, pudéssemos sondar o passado profundo, nossas reencarnações passadas, nós chegaremos a uma conclusão. Não, na maioria, com raras exceções, não somos merecedores dos bens que nos foram confiados por Deus. Os bens que nós detemos hoje são empréstimos. Eu vou tentar dizer numa linguagem mais simples. Nós estamos usando o cheque especial. O cheque especial. Não é por mérito. É por misericórdia infinita que nós detemos os bens. E Emmanuel vai mais longe. Se esse exame prosseguir, nós vamos verificar que até hoje temos sido administradores infiéis dos bens que a providência divina nos confiou. Infiéis. É assim que aquelas pessoas que vêm aquinhoadas com a beleza física, na maioria dos casos, com raras exceções, utilizam essa beleza para levarem inúmeras outras criaturas a sofrimentos. Com raras exceções, aqueles que vêm aquinhoados com bens materiais, na maioria dos casos, utilizam esses bens para uma vida egoísta e exclusivista. Utilizam os bens apenas em proveito próprio. E não raro, muitos ainda exploram o semelhante para acumular mais e mais bens. É assim que ao longo de várias reencarnações, nós somos os mordomos infiéis dessa parábola. É uma constatação. É uma constatação. O que fazer? O que fazer? Jesus propõe que todos nós imitemos o mordomo infiel da parábola.
Agora vamos entender um pouco a questão. O que na realidade ele fez? Todos os bens que ele tinha eram do dono da terra. Nós também. Todos os bens que temos são da bondade divina. E aí que Emmanuel comenta uma coisa maravilhosa. Eu vou pedir a permissão para ler rapidinho. Ele diz assim, no capítulo 177 do livro Fonte Viva, ele diz: efêmera será sempre a galeria de evidência carnal. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna amoedada podem ser simples atributo da máscara humana, que o tempo transforma, infatigável. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa pretensão nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte. Mão niveladora da morte. E possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. O que o benfeitor ensina é que a morte nos torna todos iguais. Porque com a morte, nós prestamos conta da mordomia. E temos que entregar tudo, inclusive o corpo. Inclusive o corpo. Não fica nada nas nossas mãos. Isso significa que o Senhor doador supremo da vida é Deus. Nós apenas administramos. Apenas administramos. E aqui eu me lembro, para ilustrar e que a gente prosseguir no raciocínio, para fechar esse tópico. Conta-se que um sábio da Palestina saiu certo dia para trabalhar no seu campo. E quando ele voltou, sua mulher estava na porta. E ela disse assim: meu bem, quando alguém nos empresta alguma coisa, nós temos o dever, a obrigação legal de devolver? Ele falou assim: querida, você bateu a cabecinha? O que está acontecendo? É claro, se alguém nos empresta alguma coisa, nós temos o dever legal de obedecer. Isso está na lei de Deus, está na Torá, está na lei. Ela fala assim: pois bem, meu amor, há 22 anos atrás, Deus nos deu 2 filhos emprestado. E hoje, Ele pediu de volta. E quando o sábio entrou, estava acontecendo o velório dos seus 2 filhos. Todas as dádivas são de propriedade do Criador. E até agora, temos sido administradores infiéis. O que fazer? Fazer como esse mordomo da parábola. O que ele fez? Foi de encontro ao outro e confiou plenamente na misericórdia do dono da terra. Como nós devemos confiar plenamente na misericórdia divina. Ele chegou: quanto que você deve? 100. Eu vou fazer uma diminuição aqui. É o que eu posso diminuir. Diminuiu. Chamou o outro: quanto que você deve? Eu vou diminuir o que eu posso diminuir. E foi diminuindo. E nós? Como é que nós podemos fazer isso? Podemos fazer da seguinte maneira. Você está na sua casa. E alguém diz assim: o marido de uma companheira está no CTI.
ninguém na terra passa por algum sofrimento de grande expressão sem que a justiça divina permita. Porque quando um sofrimento de grande expressão encontra uma criatura, é porque ela está em débito com a providência divina, está em débito com as leis que nos regem. Mas nós podemos minorar e diminuir o débito das criaturas, através da caridade, da nossa disposição de servir. Então, quando você vai no hospital, visita esse alguém, aplica um passe, atende, você está alterando a contabilidade de débitos. Isso se chama intercessão. Uma pessoa procura o Maria de Nazaré, não tem comida em casa, está em resgate. Mas chega aqui, sai com as mãos cheias de esclarecimento e de mantimento. O que foi feito? Foi diminuído o débito na contabilidade dessa criatura. A bondade, a misericórdia, alterou. Toda vez que nós auxiliamos um semelhante, um ser humano, nós estamos emprestando os nossos ombros para que essa criatura carregue a sua cruz. Isso se chama solidariedade espiritual. A pessoa deve 100. Mas a partir do momento que você empresta os seus ombros, a dívida cai para 80, cai para 50. O que o mordomo inteligentemente descobriu? Ele descobriu o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos semelhantes. É prestando auxílio ao próximo que nós mobilizamos a misericórdia divina. E aqui a pessoa pode perguntar, por que não foi o dono da terra que veio pessoalmente e diminuiu a dívida? E aí nós podemos transferir a pergunta. Por que quando alguém chega chorando no Maria de Nazaré, Deus não se materializa e enxuga as lágrimas? Por que Ele mesmo não atende todas as dores, pessoalmente? Porque Deus age através dos seus filhos. Quando alguém derrama uma lágrima, sabe como Deus enxuga? Manda alguém enxugar. E assim, Ele permite que nós, pobres criaturas, sejamos veículos dos seus ilimitados recursos. É uma honra servir de instrumento para a providência divina. É uma honra. Poder ser aquele fio condutor que liga a misericórdia divina ao necessitado. E nós não estamos falando apenas do necessitado material. Nós estamos falando de todas as necessidades que afligem o mundo. Depressão, dor, perda, pobreza, ignorância, estupidez, todas essas carências, e cada uma é atendida individualmente, porque Ele chama cada um individualmente. Às vezes chega alguém, o problema dele é material, você atende. O outro está sobrando recurso material, mas está cheio de dor moral. Para um é uma palavra de esclarecimento, para outro é uma sopa. Para aquele outro é um abraço amigo, para alguém é um passe
no hospital. Cada um com uma necessidade diferente. Para outro, é uma resposta, um esclarecimento que soluciona uma dúvida cruel. E o que acontece? Emmanuel diz assim: um homem despercebido das obrigações espirituais julgará encontrar nessa passagem, nessa parábola, um ladrão inteligente comprando o favor de advogados venais. Fica parecendo que o mordomo está comprando o favor dos agricultores, de modo a reintegrar-se nos títulos honrosos da convenção humana. Todavia, quando Jesus fala em amigos, refere-se a irmãos sinceros e devotados. E quando menciona as riquezas da injustiça, inclui o passado total da criatura, com todas as lições dolorosas que o caracterizam. Assim também, quando se reporta aos tabernáculos eternos, não os localiza em passos celestiais. O Mestre situou o tabernáculo sagrado no coração do homem. Mais que ninguém, o Salvador identificava-nos as imperfeições e, evidenciando imensa piedade ante as deficiências que nos assinalam o Espírito, proferiu as divinas palavras que nos servem ao estudo de hoje. Conhecendo-nos os desvios, asseverou, em síntese, que devemos aproveitar os bens transitórios ao alcance de nossas mãos, mobilizando-os na fraternidade legítima, para que, esquecendo os crimes e ódios de outro tempo, nos façamos irmãos abnegados uns dos outros. E aqui funciona da seguinte maneira. Eu não vou ler para não ficar cansativo, mas depois, capítulos 111, 112 do livro Pão Nosso. Quem quiser ler com mais calma, o que eu vou falar aqui em seguida está contido nessa mensagem de Emmanuel. Emmanuel trata do mecanismo da intercessão. E eu gostaria de caminhar para esse final da exposição falando sobre o mecanismo da intercessão. Se você é uma criatura que vive única e exclusivamente para você, ocorre um fenômeno de isolamento espiritual. Não é que ninguém está te isolando, é você que está se isolando. Quem vive única e exclusivamente para si, não conquista simpatias espirituais. Mas quando você sai de si mesmo e vai de encontro ao semelhante, o que acontece? Você sai de casa, chega a um hospital, tem um doente, você aplica um passe nele, fala uma palavra de reconforto para ele. O que você não sabe é que ao lado daquela criatura que está doente, muitas vezes, tem uma, duas, três, várias entidades, vários amigos espirituais daquela criatura, que se sensibilizam com a sua bondade e que fazem uma anotação de gratidão no coração. Eles chegam assim e dizem: amigos, marca a cara desse companheiro de Valdim. Um dia que ele precisar, nós vamos retribuir esse ato de bondade dele. Aí você vem para a atividade e chega aqui, tem criaturas para serem esclarecidas, orientadas, porque estão enfrentando dores tremendas e enormes. E você, doando o seu tempo, as suas energias, conversa, consola, esclarece, mas você mal desconfia que aquela pessoa que bateu a porta
com uma brasa no coração, está rodeada de amigos espirituais. E que eles, sensibilizados com a sua gratidão, vão falar assim: é um companheiro querido. Qualquer dia desse, nós vamos retribuir. E assim, à medida que você vai acumulando horas de trabalho no bem, horas de trabalho em assistência ao próximo, não só assistência espiritual, mas intelectual, moral, espiritual, sem saber, você está granjeando uma multidão de amigos, e vai chegar um dia que você será o necessitado. E quando você menos desconfiar, menos perceber, haverá uma multidão de amigos ao teu lado, para retribuir o teu gesto de bondade. E é dessa forma, minimizando a dor do semelhante, ajudando o semelhante a carregar a sua cruz, tornando a cruz do outro mais leve, que você consegue, pelo amor, apagar seus próprios débitos pessoais. Porque foi isso que escreveu Simão Pedro na sua epístola. O amor cobre a multidão de pecados. Certa feita, Chico Xavier estava muito triste. Muito triste. O Espírito Emmanuel chegou até ele e falou: "O que foi, Chico?" Ele disse: "Emmanuel, eu me sinto como se caísse de um prédio de 20 andares. Ele falou: "Fica sereno. Em cada andar que você passar, terá as mãos de uma mãe que você ajudou para te amparar." Porque ele já havia conquistado a simpatia espiritual de milhões de criaturas. O que Jesus está dizendo é que nós precisamos ampliar nosso círculo de simpatias espirituais. Granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Não importa que você esteja no cheque especial, espiritualmente falando. Espiritualmente falando. Não importa que você não seja merecedor dos bens que você tem em mãos. Não importa que você seja cheio de deficiências. Que você seja um instrumento imperfeito. Isso não tem importância. Porque Deus se serve de mordomos infiéis. Deus se serve de criaturas imperfeitas para espalhar o seu amor. Porque os dons são de Deus, não são nossos. Mesmo sendo imperfeito, você pode amar. Mesmo sendo um devedor, mesmo sendo alguém com um passado espiritual triste, de muita injustiça, de muito sofrimento, todos podemos ser instrumentos da misericórdia divina e minorar a dor do semelhante. É isso que essa passagem está dizendo. Nessa parábola, Jesus chama a atenção, puxa a orelha dos seus discípulos. Puxa a orelha dos seus discípulos. De nada adianta a doutrina espírita se ela for usada única e exclusivamente para o nosso capricho pessoal. Para atender única e exclusivamente às nossas necessidades pessoais. É isso que Jesus está falando. Discípulo do Cristo é discípulo que sai de si mesmo. É alguém que sai aliviando a dor do semelhante. Não importa que dor seja essa. Não importa que dor seja essa. E eu me lembro aqui do caso Valéria, salvo engano, em Uberaba, naquela tarefa do Chico de peregrinação. Ele costumava visitar um lar muito pobre, em que morava uma mãe com uma moça, se eu não estiver enganado, chamada Valéria, que tinha uma espécie de paralisia cerebral.
E o Chico, sempre que entrava naquela casa, ele dizia que ela havia sido uma dançarina espanhola. Então ele levava sempre uma rosa vermelha para ela. E os olhos dela enchiam. O Chico tinha aquele carinho todo especial com ela. Certo dia, o Chico entra naquela casa e fala para a mãe assim: eu estou com uma sensação de que hoje, depois do culto, a Valéria vai falar. E todo mundo ficou assim um pouco espantado. Vamos falar como? Ela tem paralisia cerebral. E o Chico, depois do culto: fala, Valéria, fala alguma coisa. E ela tentava, balbuciava e não saía. Ele: fala, Valéria, fala pelo menos Jesus. Ela então arranca forças e diz assim: Jesus. O Chico começa a chorar, a mãe começa a chorar, a Valéria se emociona, as pessoas que estão em volta. Foi aquela emoção enorme, enorme, enorme. Um clima de alegria. Ela havia conseguido pronunciar, meio que cambaleando, ainda com um errinho, Jesus, mas falou. Na semana seguinte, o Chico volta todo eufórico, com uma rosa, falando: hoje a Valéria fala uma frase inteira. Mas encontra a mãe na porta. E a mãe conta que a Valéria tinha desencarnado. Muitos anos se passam, muitos anos se passam. Certo dia, o Chico deita na sua cama e percebe que uma entidade luminosa entra no quarto sem dizer nada. O Chico deitado, e ela aplica um passe na região do coração. Sai e vai embora. No dia seguinte, a entidade entra novamente no quarto dele quando ele vai dormir, aplica um passe na região do coração, não cumprimenta, não fala nada e vai embora. Depois de 7 dias, todo dia aquela entidade comparecer na casa do Chico, ele tem a primeira crise de angina. É hospitalizado, fica no hospital, retorna para casa, mas é obrigado a fazer um regime de repouso absoluto. E ele dizia que a angina, eu nunca senti, mas dizer que é semelhante a uma cascavel mordendo seu coração. Dói muito. Sentiu muita dor. Quando ele está em convalescença, essa entidade luminosa entra no quarto. Quando ela entra, ele fala: ô, minha irmã, agora eu entendi. Você estava preparando o meu coração para a angina, né? E ela balança afirmativamente a cabeça. Ele fala: você sempre entrou e saiu, nunca disse o seu nome. Ela: você me conhece, Chico? Não, você está enganada. Eu vou dizer uma palavra e você vai me reconhecer: Jesus. É assim. É assim que a misericórdia nos une a todos que somos devedores. São devedores ajudando devedores. Devedores ajudando devedores. Porque Deus não é um banqueiro inflexível que quer que os seus filhos paguem dívidas. Deus quer que os seus filhos aprendam a amar. E quando nós aprendemos a amar, o amor cobre a multidão dos pecados. Muito obrigado por todos. Espero que todos nós possamos, de hoje em diante, granjear amigos com os bens que a providência divina depositou em nossas mãos, para que conquistemos verdadeiros amigos espirituais e eles nos recebam em seus corações. Seara de trabalho não falta. O que falta são trabalhadores generosos. Boa noite para todos.
Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.